Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde. O nosso juiz, Dr. Wesley, prazer em recebê-lo. Muito obrigado, Tadeu. Agradeço a nossa audiência, agradeço a todos. Realmente o fato hoje é extremamente incomum e, mesmo sendo incomum, ele foi apresentado já, como você disse, 2 vezes na televisão brasileira, mas não com os detalhes que hoje nós vamos ter. Nós vamos conhecer o nome das pessoas envolvidas, porque o meu já é conhecido, né? Mas nós, inclusive, vamos ter um tempo um pouco maior e eu agradeço à direção e ao seu programa. Tudo começou com o navio Cairu, o maior navio do Hemisfério Sul que eu, com uma tripulação toda, fomos pegar no Japão. A primeira foto, por gentileza. Apenas para iniciarmos, começarmos a viver a bordo, aí está o navio sendo batizado e como é tradição, não importa onde o país é construído, o navio é batizado. Nesse exato momento, ele está a umas bolas colocadas soltas ao ar e esse rabicho que tem aí de papel, isto acontece logo depois de o navio ser banhado com champanhe. Pega-se uma garrafa de champanhe e se joga contra o casco do navio para que ele seja batizado. A segunda foto é o momento em que o navio era incorporado à frota mercante brasileira lá no Japão. Eu fui também escolhido para baixar a bandeira japonesa e subir a bandeira brasileira. Ali está o marinheiro de máquinas me ajudando. A próxima foto, por gentileza. Esta terceira foto aí foi após a incorporação do navio. O presidente da Petrobras, Almirante Faria Lima, estava lá e foi se despedir da gente, desejar uma boa viagem. Nós íamos parar, como de fato paramos no Golfo Pérsico, para fazer o primeiro carregamento do navio de petróleo para o Brasil. Como eu já informei antes, o navio é tão grande que o que ele trazia a bordo, mais de 2 milhões de barris, dava para o consumo do Brasil, do país, durante 2 dias. Aí à direita, em pé, próximo ao microfone, está o Almirante Faria Lima, que à época era o presidente da Petrobras, ele também foi governador do estado do Rio, e aí à frente, ao redor dele, estão todos os tripulantes, os tripulantes do navio e engenheiros da Petrobras também que ajudaram a construir o navio. Muito bem, agradeço as fotos. Então, como a coisa aconteceu? Nós partimos do Japão, da cidade de Kure, onde o navio foi construído, e depois de 9 dias chegamos ao Golfo Pérsico. No Golfo Pérsico nós fomos carregar no Iraque, num terminal chamado Koralamaya. Koralamaya se situa na confluência dos rios Tigres e Eufrates. São os rios que a minha geração aprendeu que deve ter acontecido a primeira civilização humana. A confluência dos rios Tigres e Eufrates, que resulta num rio que também é uma espécie de braço de mar, chamado Shatt al-Arab. E lá está o terminal de Koralamaya. Nós carregamos o navio, todos ainda meio que pisando em ovos, mexendo nos equipamentos ainda com uma certa inibição, embora já todos treinados e tal. O comandante, quando chegou no Rio, em São Sebastião, ele disse que era como se estivesse no colo um bebê bem grande. E nós, na saída do Golfo Pérsico, passamos pelo Estreito de Hormuz, uma das áreas mais movimentadas do mundo, e eu já falei sobre esse Estreito de Hormuz. Nós pegamos o Oceano Índico
direção sul, para contornar a África, pela África do Sul, para vir para o Brasil. Eu tirava como primeiro oficial, eu tirava o quarto comum, 4 às 8 da manhã e 16 às 20. Às 4h20 da manhã, mais ou menos, o marinheiro, que tirava quarto comigo, portanto é uma forma da gente dizer o meu marinheiro de quarto, tirava quarto comigo, o nome dele era Ivanildo Franco da Silva. Às 4h20 ele me disse: seu piloto, é assim que nós éramos tratados, seu piloto, eu peço permissão para preparar o material de limpeza para limpar a ponte de comando. E eu autorizei, ele foi, e eu olhando os equipamentos, olhando a proa e tal, tudo escuro ainda, ele voltou e disse: eu estou passando mal, eu estou com falta de ar. E eu disse para ele: senta aqui, tem um sofá, ninguém senta ali, mas numa emergência, foi o caso, eu disse: senta aí. E liguei para o enfermeiro de bordo. A bordo de navio mercante não existe médico. Também já abordei brevemente isso aqui. E o enfermeiro foi acordado e disse que já estava subindo. Quando eu voltei, o Ivanildo estava deitado no piso. E então eu concluí que era grave, porque se eu disse para ele sentar e ele estava deitado no piso, ele não aguentou ficar sentado. Chamei o comandante. O comandante também despertou e veio. O atendimento ao Ivanildo se deu ali mesmo, do piso da ponte de comando. Foi dado a ele, foi ministrado isordil sublingual, foi dado uma injeção de morfina, que ele estava com muita dor no peito, depois outra injeção de morfina, o tempo foi passando e ele não melhorava, e aí ele começou a piorar e foi feita respiração boca a boca, tem um aparelho que dá para fazer com muita segurança e com muita eficácia, mas este atendimento demorou até às 5h40 da manhã, 1h20 depois, quando ele faleceu. Não precisa dizer o que aconteceu a bordo em termos de apreensão, de as pessoas meio que perdidas, né? E a direção do navio, o comandante, os imediatos oficiais, fazendo o possível para que a coisa fosse vista de um ponto de vista de normalidade. Nós tínhamos as seguintes hipóteses com relação ao corpo. Primeiro, encaminhar para a terra. Para isso, nós teríamos que ter autorização dos países. E todos à nossa volta eram países árabes, muçulmanos. E nós começamos a contatar esses navios. Eu estive ao lado do comandante o tempo todo para tentar, para ajudá-lo no que fosse preciso. E ele contatava e todos diziam que não iriam receber o corpo. A desculpa mais comum era: nós não podemos receber porque não sabemos de que mal ocorreu o falecimento. O comandante avisou a nossa Frota Nacional de Petroleiros, aguardou alguma instrução dela e continuamos, porque eu estava junto dele, continuamos insistindo com países um pouco mais distantes. Chegamos a telefonar para Moçambique e para a África do Sul. 10 dias depois nós estaríamos lá na África do Sul. Mas nenhum contatado aceitou receber o corpo. O tempo foi passando, então decidiu-se, o comandante determinou que fosse preparado uma espécie de velório para ele. O local escolhido foi o salão da guarnição, um local onde a tripulação se reúne, onde também se serve a refeição dos oficiais, dos suboficiais e marinheiros. E
Num momento eu fui lá visitar, né? E eu vi que eles tinham conseguido arranjar uma espécie de prancha, foi colocado o corpo dele, colocaram sobre uma base, talvez 1 ou 2 tambores, e ficou como se fosse realmente um velório, com o corpo mais ou menos à altura da barriga da gente, né? E apareceram velas. Então o local foi o que se pôde fazer, mas com muito respeito. Quem se ofereceu para fazer tudo isso, ou foi escolhido, foi um moço de Convés, e a coisa fluiu. Até que foi chegando à tarde, a empresa não respondia, e aventamos a possibilidade de colocá-lo num frigorífico, para que o corpo pudesse ser mantido mais ou menos até a chegada ao Brasil. Sobre isso, os que viajam já sabem que é muito difícil, o moral, o ânimo do pessoal a bordo fica abalado. Todo dia, às 5h30 da manhã, o cozinheiro vai aos frigoríficos e retira todo o material que vai ser utilizado nas refeições do dia a bordo. A bordo são 6 ou 7 refeições por dia. Então ele pega o material. Para que o corpo do Ivanildo tivesse que ser colocado numa frigorífica, ela teria que ser esvaziada, o que havia dentro dela ir para outro frigorífico, e nós não havia alternativa, porque é muito comum as pessoas, especialmente o marinheiro, que é um pouco supersticioso, ou até bastante, eles é como que não aceitam, né? O cozinheiro vai lá à noite, já diz que já ouviu vozes, já diz que sonhou e tal. É muito difícil. Então, chegou a noite, a empresa, nós estávamos 5 horas adiantados, de fuso em relação aqui. Chegou a noite, aqui já estava fechado e ninguém respondeu. A empresa não respondeu absolutamente nada. E isso é uma afirmação, comprovação de que a profissão de comandante é dita como a mais solitária do mundo. O comandante, então, teve que tomar uma resolução. O navio, enquanto isso, estava seguindo para o sul, para não perder tempo, já que o que estava atrás da gente, nenhum país recebeu. Quando chegou a hora 18, 19 horas, o comandante disse: vamos ter que lançar o corpo ao mar. E preparou-se, o pessoal da guarnição, com a assistência de alguns oficiais, prepararam o corpo para ser lançado ao mar. Quando foi 10 horas da noite, o comandante pegou o interfone e, com voz embargada, disse que o corpo, palavras dele eu lembro, o corpo do nosso companheiro, querido Ivanildo Franco da Silva, vai ser lançado ao mar às 23 horas. Aos que não desejarem assistir, não será obrigatória a presença. Então, alguns optaram por não assistir, inclusive o imediato do navio. Quando foi 23 horas, um pouco antes das 23 horas, o comandante me chamou e perguntou, e me disse: olha, eu não tenho condições de fazer a entrega da alma. Você faz? E eu concordei em fazer. Há poucos dias, conversando com a minha prima, Ruth Helena, aliás, filha do comandante Calandrini, que também faleceu a bordo, mas estava perto de um porto. O navio desviou, foi ao porto, deixou o corpo dele, o imediato assumiu o comando e vieram para o Brasil, e o corpo chegou bem mais rápido do que o navio. Ela, psicóloga que é, me disse: Wesley, por que tem que lançar o corpo ao mar? E eu fiz um levantamento das razões e vou brevemente citar para os nossos telespectadores. Transportar restos mortais para o navio de origem já é em si um procedimento extremamente complicado, angustiante e caro. É necessária uma organização muito grande
inclusive com vários parceiros internacionais. Os países exigem que os restos mortais do falecido devem ser revestidos de metal, geralmente zinco ou chumbo. Porém, esse material, zinco ou chumbo, não é adequado para cremação. Então, o corpo é colocado dentro, inicia um processo de decomposição e depois vai retirar. É como se diz a bordo, é uma manobra extremamente difícil e de medicina, né, médico-legal. A identificação formal dos restos mortais do falecido é necessária, porque a bordo todos sabem, o comandante tem poderes lança, o comandante, no caso do Ivanildo, ele mandou fazer um registro no termo de ocorrência, eu, que como primeiro oficial encarregado da navegação também desempenhava, e é assim ainda hoje, a função de escrivão do navio, lancei. E ele disse, olha, você vai fazer também o inventário. E eu fui ao corpo do rapaz e tirei a aliança do dedo dele, fomos ao camarote dele, pegamos algum dinheiro que estava dentro do bolso, tudo isso nós fizemos, inventariamos para dar para a família dele aqui. Então, dali para o mar, o procedimento é simples, embora extremamente doloroso. Agora, dali para um país que vai com uma série de exigências, eu listei alguns aqui. O médico legista do país, que recebe os restos mortais, exige diversos documentos. Se a morte for devido à doença infecciosa, a cremação deve ser feita preferivelmente no local onde ele morreu. O legista oficial que receber aqui no Brasil, ele, antes de liberar o corpo, ele exige documentos como esse, atestado médico fornecendo a causa-morte. A bordo, o que nós conseguimos foi ler o Código Internacional de Doenças e concluir que o nosso companheiro marinheiro morreu de infarto agudo do miocárdio. E também são exigidos autorização de autoridades do local em que ele faleceu, para o corpo vir para cá, se foi feita a autópsia lá, se será aqui. Se o médico legista achar que não concorda com os termos, ele pode abrir novamente para fazer outra perícia. Então, é extremamente dolorido, caro e que sempre causa problema. Por exemplo, a União Europeia está refazendo essas exigências porque morrem cerca de 200 pessoas, 200 passageiros de navios, grandes navios de passageiros, morrem a bordo por ano. Isso antes da pandemia, agora os navios de passageiros estão praticamente parados e muitos estão indo para o corte, vendendo como ferro velho. Mas, até o momento em que as autoridades do país que recebe o corpo não disser, pode fazer o funeral, pode fazer o enterro, ninguém pode mexer no corpo. Então, é mais outro fator desgastante para a família. A tradição ditada pela necessidade é, e se diz a bordo, o mar é o túmulo do moço e do comandante. Eu vou agora ler o trecho que eu tenho registrado aqui no meu mar de memórias. O título é Morte a Bordo. Eu coloquei aqui essas duas folhas para ficar mais fácil eu falar e me dirigir aos telespectadores. Vamos ver agora, de uma forma muito pequena, quem era Ivanildo Franco da Silva. Por gentileza, a última foto. O Ivanildo Franco da Silva é o que está aqui no canto esquerdo da foto, com aquela seta azul em cima dele, aparece o rosto dele. Todos estamos de paletó e gravata. Na época era muito comum esse terno muito brilhante. Ao lado direito, com uma seta também sobre a cabeça dele, está o comandante do navio, comandante João Batista de Paiva Souza. Está ali. Coincidentemente, eu estou à frente dele, quase na frente dele, com um terno escuro. Este momento aí era o momento que o almirante Faria Lima já havia falado e nós estávamos, a marinheirada, o pessoal mais animado, estava cantando em volta aí dos microfones, fazendo a festa,
porque estávamos recebendo um navio extraordinariamente grande, um verdadeiro orgulho para cada um de nós. Então, eu vou ler o que eu escrevi, porque eu sou mais objetivo para escrever do que para escrever e ler o que eu escrevi do que para falar. Morte a bordo. 4h20 da manhã. O dia ainda não amanhecera, mas o marinheiro de quarto já me pedira permissão para cumprir a rotina àquela hora, limpar a ponte de comando. Aqui eu não vou repetir o nome dele, porque no livro eu não repeti. Essa é a primeira vez que eu falo o nome dele. E eu peço, seria possível colocar o meu telefone aí embaixo, porque eu agora me dirijo a possíveis conhecidos ou parentes do Ivanildo Franco da Silva. Se alguém desejar saber mais detalhes que eu não conto aqui, poderão entrar em contato comigo através do telefone. Muitíssimo grato. Esse é o telefone, o DDD é 48, Florianópolis. Pode ligar que eu atendo. Eu teria mais informações para passar. O Cairu, em viagem inaugural, cruzava o Oceano Índico com seu primeiro carregamento de petróleo para o terminal de São Sebastião. O marinheiro retornou do local em que ele fora para pegar material para a limpeza e me disse: senhor piloto, estou passando mal, dificuldade de respirar. Eu disse para ele se sentar e telefonei para o enfermeiro. A bordo de navios de carga não há médicos. Ao me aproximar de volta, vi que ele deitara no piso e concluí que seu estado era grave. Chamei o comandante. O atendimento foi feito no próprio local, mas a situação foi piorando. E cerca de 1 hora depois, após muita apreensão, exordio sublingual, 2 injeções de morfina e respiração boca a boca, ele faleceu. Sentimento indescritível a bordo. Contatam-se todos os países do Golfo Pérsico, mas nenhum aceita receber o corpo, mesmo em trânsito, para ser enviado ao Brasil. Com receio de moléstia desconhecida, era o que argumentavam. Embora tivéssemos concluído, consultando o livro do Código Internacional de Doenças, que era, ou teria sido, infarto agudo do miocárdio. A hora avança. Tentamos países mais distantes. O marinheiro é encarregado de preparar o velório. Avisamos a Fronap e aguardamos alguma instrução. Insistimos com outros países menos radicais. A empresa não retorna. O navio continua no seu rumo. Discutimos a possibilidade de mantermos o corpo no frigorífico, já que a bordo não há uma urna especial. Aqui um parêntese. Para terem um navio, teria que ter nos 72. E urnas de metal, revestidas com metal e chumbo, na época se dizia que era uma verdadeira fortuna. Eu fiz um cálculo de cabeça, se uma dessas urnas custasse 30 mil reais, vezes 7, 72, daria 2.100.000 reais. Pode não ser nada em comparação com o corpo, mas tem o peso disso a bordo. Como? Já tem um caixão aí esperando pela gente? Voltando. Enquanto isso, enquanto o navio seguia o rumo, cumprimos as leis e os regulamentos do mar. Lavramos termos de ocorrência, inventário, declaração para atestado de óbito e velamos o corpo. Passa a tarde. A noite chega. Da companhia, nenhuma resposta, a confirmar que a profissão de comandante é a mais solitária do mundo. E ele toma a decisão, ainda comum nesses casos, lançar o corpo ao mar. 10 da noite, o comandante informa pelo alto-falante que a cerimônia será às 23 horas e libera quem não quiser assistir. Poucos minutos antes, ele me diz não ter condições de fazer a entrega da alma. E pergunta se eu faria isso. Às 23 horas e 6 minutos, máquinas paradas, navio ao sabor das ondas, Bíblia na mão, faço breve oração.
incluindo o Salmo 23. O comandante, com um leve gesto, me autoriza e eu ordeno que o corpo seja lançado ao mar. 3 apitos de adeus. Da prancha e sob a bandeira nacional, o corpo dentro de um saco de lona e com ferros amarrados à volta para melhor afundar, desliza e mergulha no mar sem fim. 20 dias depois, na chegada a São Sebastião, o navio não pôde entrar no Rio carregado, só entrava em São Sebastião ou em Angra dos Reis. Eu, que além de oficial de navegação, fazia as funções de escrivão e havia feito o inventário dos bens, tive o primeiro contato com a família. A esposa, ao entrar no navio, se conteve, mas os filhos perguntaram: cadê meu pai? Ao serem recebidos pelo comandante, entreguei-lhes, além dos pertences pessoais, a bandeira nacional que cobrira o corpo e a carta náutica inglesa, onde eu marcara com uma pequena cruz o local exato do lançamento do corpo, numa tentativa de tornar mais palpável e mais cristão o registro do sepultamento. Foi o que levaram de mais significativo de bordo. O baque surdo do seu corpo contra a água, ainda não esqueci. E acrescento, em nossa prece familiar semanal, oramos pelo espírito de Ivanildo Franco da Silva por muitos anos.